Boa noite. Uma alegria estar novamente com vocês aqui. Alegria toda nossa de ver esse nosso irmão. Vinha como de boas palavras. Obrigado, Senhor. Mas vale destacar que o tema que eu estudei para a nossa noite de reflexão, por coincidência, ou melhor dizendo, pelas bênçãos dos Espíritos, o meu pensamento se alinhou com este tema que vocês receberam aí, muito bem elaborado, muito bem feito, letra muito legível, de bom tamanho, para que a gente possa estudar. Então, quando eu peguei o papel, eu fiquei pensando, meu Deus, não preciso de provas para dizer que os Espíritos atuam na conexão de nossas mentes, porque a gente precisa estudar um pouquinho, precisa dar atenção aos Espíritos, precisa treinar um pouquinho o intelecto para poder dirigir algumas palavras com respeito e carinho para aqueles que nos ouvem. E essa relação tão alinhada nos faz feliz, porque isso prova que para os Espíritos não existe tempo, nem espaço, nem dimensão. Nós nos conectamos de acordo com as possibilidades de cada um, com a vontade de cada um, com a sintonia de cada um, com a faixa vibratória, com os padrões mentais. Tudo isso nos faz alcançar as mensagens que nós estudamos no Espiritismo. Conhecimento de si mesmo é uma coisa muito importante, né? Conhecimento de si mesmo. Jesus Cristo deixou a mensagem de amor ao próximo e amor a si mesmo. Ao próximo nós falamos todo dia, né? É a nossa mensagem, é a nossa bandeira. O Espiritismo é a caridade, é o amor ao próximo, é o respeito, é o carinho, é o afeto. Mas nós precisamos, na noite de hoje, e no Livro dos Espíritos também há uma questão, uma especificamente destinada à reflexão da gente, e nós precisamos lembrar de nós, desse alto amor, destes valores que possam estar inseridos nos nossos corações, porque nós precisamos ter alguma coisa, ou melhor, ser alguma coisa, para poder oferecer algo para alguém. Nós só podemos oferecer aquilo que nós temos no coração, no sentimento, na bondade, nos valores morais, nos valores emocionais, que é isso que nós vamos estudar. Então, a questão 919 do Livro dos Espíritos, estava até conversando coincidentemente com o Bibi aqui, o nosso pensamento entrelaçou. Allan Kardec, que era um professor, ele foi aluno também de Pestalozzi, um educador por excelência, tinha uma didática extraordinária. Hoje eu estava lendo essa pergunta e observando como o homem era fenomenal. Ele perguntou assim aos Espíritos: qual é o meio prático de se melhorar nessa vida? Observamos que ele já começa perguntando qual é o meio prático. Quer dizer, ele não diz assim, qual é o meio que você está pensando? Ele está perguntando qual é o meio que você pratica. E aí ele perguntou aos Espíritos isso, né? Nesta vida, para resistir o arrastamento, para se melhorar. Olha que coisa interessante, o meio prático para se melhorar nesta vida e resistir o arrastamento do mal. Resistir o arrastamento do mal. Já naquela época, há 150 anos ou mais um pouco, já existiam essas duas energias, estas forças
e já existia o trabalho do amor e do bem para esclarecer melhor a nossa vida, para resistir ao arrastamento do mal. Até hoje, né? O mal ainda é uma energia explosiva. É a mesma energia do bem, mas mal canalizada, mal direcionada. E aí dá no que dá, né? Naquilo que a gente vê hoje aí no mundo todo aos nossos olhos, né? E a resposta, vocês já ouviram ela muitas vezes em estudos aqui e estudando o livro dos Espíritos, ela é sábia. E os Espíritos responderam assim para o senhor Allan Kardec: conhece-te a ti mesmo. Por isso que os nossos temas coincidiram, conhecimento de si mesmo. Porque a gente se interessa em conhecer tantas coisas, em pesquisar tantas matérias, tantos assuntos, tantas coisas diferentes, mas às vezes nós dedicamos muito pouco de nós para a autoobservação, para a compreensão de nós mesmos. E a proposta dessa noite é isso. É para que a gente, cada um de nós, achamos alguma pergunta para fazer para nós mesmos, com as nossas palavras, com as nossas respostas, com a resposta sugerida pela doutrina espírita, para que os nossos corações venham se abrir um pouco mais e que a gente venha a caminhar nessa disposição de conhecer a si mesmo. A gente tem, quem é estudante da doutrina espírita, tem algo muito bom que se chama informação. O Pentateuco espírita é de uma beleza rara. Tem materiais, especialmente de Allan Kardec, especialmente de Chico Xavier. A gente vai deixar a existência e não vai dar conta de estudar ou de ler todo esse manancial de informações que existe. Mas a gente tem que separar também a função da informação, o que ela faz na nossa vida, o que é principal para os nossos objetivos. E eu estava lendo, até estava relatando aqui para o nosso irmãozinho, Escutando Sentimentos. É pelo espírito de Hermance Dufault. Esse espírito aqui participou do trabalho de composição do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem psicografou a mensagem é Vanderlei de Oliveira. É um médium muito especial que tem mensagens fabulosas. E eu vou ler alguma coisinha aqui e relatar junto com vocês, para a gente ir aprendendo a separar uma coisa da outra, porque às vezes a gente fica imaginando que a doutrina espírita ela está repleta apenas de informação, o que não é verdade. Ela é muito ampla, é muito dinâmica, ela encaminha a criatura para muitas áreas da vida, para buscar alternativas e buscar a autocura, o autoconhecimento, o entendimento de si mesmo. Ele começa dizendo: a informação consola e instrui. De fato, a informação consola muito. A gente lê mensagens como esta, por exemplo, que nós acabamos aqui de receber, que ela nos traz consolo, ela nos traz instrução. Mas ele diz assim, através da médium, através do espírito que ditou a mensagem: a transformação liberta e moraliza. Uma das grandes propostas do Espiritismo se chama transformação. É a nossa luta de aniquilar o homem velho e fazer surgir brotos novos no homem velho, e surgir um homem novo. E a gente vai observando que, à medida que a gente assiste palestra, à medida que a gente vivencia os postulados da doutrina espírita, a gente vai transformando e melhorando a vida. E com isso a gente vai criando essa sensação, não apenas sensação, mas essa certeza de que a transformação liberta
E a transformação também moraliza, porque quantas vezes freamos uma atitude, às vezes de maledicência, às vezes que aniquilaria o nosso caráter, e por uma questão moral, de propósito, de anseios que já alimentamos, que já temos como conquista em nossa alma, nós desfazemos daquela situação. Ele diz ainda, a informação impulsiona. Realmente, a informação impulsiona muito. Ela é uma alavanca de impulsão, de instrução. Ela é realmente fabulosa. Mas ele continua dizendo, a transformação descobre. Estas autodescobertas que nós fazemos dentro de nós, estas possibilidades de nos examinarmos como espíritos imortais, tudo isso são descobertas que nós logramos êxito com a transformação. Ele diz também, os informados pensam. Realmente, quando a gente dedica seguidamente a colher informações, nós agilizamos a nossa facilidade de pensar. Ficamos, como diz a expressão popular, um pouco mais pensativos sobre as coisas, sobre os assuntos, sobre as questões da vida. E ele afirma também posteriormente, os transformados criam. E realmente criam mesmo. Quantas vezes a gente ouve essa expressão, criar? Eu me lembro uma vez, observando o trabalho aqui de vocês, no final de ano, a esposa do Bibilo, que eu não sei se ela está, eu não me lembro o nome dela, e do Chibili, melhor dizendo, eu errei o nome dele, confundi, desculpa, mas ela estava dizendo sobre criar, né? A sugestão dos bordados nas toalhas. Eu até levei uma toalha como lembrança de vocês aqui. Um trabalho maravilhoso. Eu percebi o potencial criativo dela e do grupo, das pessoas que participavam do desenvolvimento daquela atividade. Eu mostrei para o nosso pessoal no Maria de Nazaré, eles ficaram encantados. Então o poder criativo, ele é fruto da transformação da criatura. A criatura que está na cadeira do conforto e da preguiça, muitas vezes, ela não tem como acessar esse potencial, esse dinamismo, essas possibilidades de criar, de produzir, principalmente criar e produzir, que é o fato em questão que eu estou citando. Mas isso é apenas para diferenciar um pouquinho as didáticas, o que são as alternativas que a doutrina espírita oferece para a gente, né? Diz ainda, a teoria impulsiona a busca de novos valores. Nós realmente precisamos estudar a teoria. Muitas vezes, na prática, a teoria é outra. Mas sem a teoria, o construtor que edifica uma residência, ele precisa do mapa teórico de dimensões, de medida, de metodologia para a construção. Então, a busca de novos valores, ela é a teoria que impulsiona. E esses valores são necessários na nossa vida, são parâmetros, são referências, né? E ele continua dizendo assim, a reeducação dos sentimentos enseja paz interior e plenitude íntima. A reeducação dos sentimentos. E nós estamos nos referindo a nós mesmos. Porque algumas vezes na vida nós dificultamos a nossa caminhada, os nossos passos, porque nós queremos mexer com o sentimento alheio, modificar o sentimento alheio. Aí dificultamos muito a nossa trajetória na Terra, porque
Se há alguém que é possível mudar, esse alguém, e que nós temos o direito de mudar, esse alguém é a nós mesmos. Por isso, a sugestão da noite do conhecer a si mesmo, né? Então, essa paz interior que nós desfrutamos, essa plenitude íntima que já há alguns momentos, ainda que sejam raros, que já passou pelo nosso mundo interior, por dentro de nós, de nossa alma, como fonte de energia de vida, esta plenitude, esta paz interior, todos nós conhecemos ela. Ele continua dizendo, a inteligência, porque muitas vezes a gente pensa que para ser um homem de Deus precisa ser muito inteligente, precisa ter muito amor. Todos nós somos de Deus, não há aquele que não seja, há aquele que distancia-se de Deus. Mas a inteligência é um instrumento evolutivo para as conquistas de fora. A nossa inteligência nos faz alcançar as coisas de fora, e o amor faz alcançar as conquistas interior. Ele afirma também, o sentimento é uma conquista evolutiva para as aquisições íntimas. Sentimento é uma virtude, é uma faculdade de nossa alma que todos nós deveríamos estudar constantemente. Essa propriedade de sentir, registrar, é ela que é responsável por tudo aquilo que nós somos. A maior conquista evolutiva do espírito é o sentimento. Conquista evolutiva de aquisições íntimas. Essa conquista evolutiva, ela nos possibilita a caminhada do ser, que é a caminhada do ter. Nós abraçamos ela com muita facilidade. Todos nós queremos ter e mais ter, mas a do ser fica um pouquinho esquecida muitas vezes, né? Nas competições da vida, nós passamos a competir no mundo e devíamos concorrer no mundo, correr cão ao lado de, e competir. A gente quer chegar sempre em primeiro, em segundo, em terceiro, como as competições que são organizadas pelas organizações físicas, né? Então a gente tem essa possibilidade estudando a si mesmo. O alto amor, ele possibilita ouvir a voz do coração, pois nele residem os ditames para a nossa paz e harmonia. O alto amor. Então o alto amor faz parte também do autoconhecimento, do conhecimento de si mesmo. Diz aqui o amigo espiritual que ouvir a voz do coração, pois neles residem os ditames para a nossa paz e harmonia. Quem de nós nos dias de hoje não quer paz e harmonia? A vida está tão estressante muitas vezes que nós queremos a paz e a harmonia, um momento para a gente ficar a sós com a gente, se recolher interiormente e parar um pouquinho, né? Então isso é o alto amor. Todas as nossas ações têm um fundo emocional. Tudo aquilo que nós fazemos tem um fundo emocional, tem repercussão emocional, e é a nossa capacidade de sentir que faz esses registros emocionais. Aliás, eu sempre falo muito sobre a inteligência emocional. Nós desapercebidamente, às vezes, valorizamos pouco o quanto os estudos espíritas e a vivência da doutrina espírita nos faz crescer em inteligência emocional. Essa é a inteligência que faculta e possibilita às criaturas um crescimento pessoal, um crescimento individual. E esse crescimento
todo aglomerado traz grandes possibilidades coletivas para a humanidade na Terra, né? É através da inteligência emocional de cada um de nós que é desenvolvido as condições que vão ser ajuntadas coletivamente. Isso é uma espécie de energias, né? Nós ainda estudamos pouco as fontes energéticas, o quanto elas nos equilibram, reequilibram, nos ensinam, nos curam, nos proporcionam as melhoras, né? Então, de posse desse equilíbrio emocional, nós nos tornamos mais misericordiosos. Quantas vezes nós precisamos de paciência, nós precisamos de sinceridade, de transparência nas nossas atitudes e recorremos à misericórdia. Ela é a bênção que nós somos treinados pela doutrina espírita e pelas leis divinas naturais, porque a doutrina espírita não é inventora de um conjunto, de um pacote de condições. Ela simplesmente transfere a nós as leis naturais de Deus para facilitar a nossa caminhada, né? Nós temos também a gratidão, que muitas vezes nós, pessoalmente, individualmente, nós nos separamos da gratidão. E nós, não é nenhuma novidade, nós precisamos ser muito grato a Deus por ter escolhido esse momento, pelas pessoas que estão ao nosso lado, na família, por estarmos no lugar certo, como sempre ensinou Chico Xavier. Nós estamos ao lado das pessoas exatas, não são mais ou menos certas, não. São aqueles queridos entes do coração e até aqueles que nos trazem dificuldades e obstáculos e estão do nosso lado, mais perto, um pouquinho mais longe, mas estamos no lugar certo. Então é a gratidão que nós precisamos desenvolver. A lógica ilumina a razão. A doutrina espírita ensina muito também sobre a razão e sobre a lógica. Nós vamos fortalecendo o nosso raciocínio e a nossa condição de respeito e carinho pela doutrina e pelos ensinos do Cristo. Muitas coisas são pela lógica, outras são pela razão, mas nós estamos trabalhando ainda as vias das razões na nossa consciência. Consciência é um tribunal que nós ainda acessamos pouco, mas é na nossa consciência que estão todos os quesitos necessários para entender a vida. A doutrina também nos coloca como condição especial: o arrependimento é libertação. No livro Céu e Inferno há uma explicação de um capítulo que daria longas palestras, mas quando a gente erra, a gente passa por 3 etapas: o arrependimento, a expiação e a reparação. Dizem os espíritos que arrependimento é libertação. A pessoa que se arrepende de alguma coisa examinou o seu erro, e é isso que nós precisamos fazer. Olha, eu me equivoquei, eu errei. Não ter vergonha de si mesmo, né? Que aí a gente vai desenvolvendo o auto-amor, a gente vai desenvolvendo estas potencialidades que muitas vezes estão escondidas na nossa alma, e nós, às vezes, esquecemos de tocar nessas possibilidades conosco mesmo, no nosso diálogo íntimo, para munir o nosso coração de outros valores, né? Falamos também do auto-amor. O auto-amor, muitas vezes, a gente observa um jovem com um automóvel, ultrapassando as velocidades, bebendo, excedendo limites, né? E isso vai do livre-arbítrio de cada um estabelece a condição, o que para ele é limite,
né? A doutrina espírita não tem essa eminência de propor limites para quem quer que seja, mas é a doutrina da responsabilidade. E às vezes a gente vê um jovem não prezando a vida, não prezando a família, quando destempera-se nas atitudes longe dos pais, longe da família, inserido no grupo de juventude que ele está inserido, apenas pelas ilusões e por valores que não vão lhe levar a lugar nenhum. Nós falamos também do autoestima, como estes valores de autoestima proporcionam para nós condições favoráveis de muitas realizações. Quando perdemos a autoestima, temos dificuldade em procurar emprego, temos dificuldade em estimular alguém para um caminho melhor. E esses dias eu via números alarmantes na televisão. Há algum tempo ouvia-se falar em 5 milhões de desempregados. Agora já se ouve anunciados na televisão 36 milhões de desempregados. Então a gente precisa encorajar alguém. Esses dias eu tive a oportunidade de estar uns 15 dias de lado de uma pessoa que veio do Ceará procurar serviço aqui, com uma série de dificuldades familiares e sem condição de enviar dinheiro para que a família comprasse pelo menos farinha e mais alguma coisa. Então a gente fica assim, querendo fazer a viagem de estar na alma alheia, e é muito difícil. E para isso a gente precisa ter autoestima. O autoestima é uma matriz energética muito poderosa, que nos deixa alegre, que nos deixa feliz. Às vezes nós falamos muito em felicidade, todos nós queremos a felicidade, mas às vezes nós não nos dispomos a construir a primeira condição da felicidade, que é a alegria. Às vezes deixamos o mau humor bater nas portas dos nossos corações, e aquilo vai tomando conta da gente, e a matriz energética da gente, que muitas vezes passa pela renovação, através da água fluídica, através do trabalho dos passes, através da ajuda dos benfeitores espirituais, que em muitas ocasiões nos acompanham após a nossa retirada do centro, fortalecendo a nossa matriz energética, a nossa matriz espiritual. Mas nós ainda precisamos melhorar a nossa boa vontade, ou a nossa vontade, transformá-la em vontade boa, porque evoluir dói. Evoluir dói. Estar ouvindo aqui essas sugestões do Luiz Omar, mas que não sou autor delas, às vezes dá sono, dá preguiça. Eu já sabia disso, outra vez estou ouvindo isso, mas nós precisamos muitas coisas em nossa vida, reciclar valores, que é aquilo que uma empresa muitas vezes reúne os grupos de líderes ou de funcionários gerais ou de encarregados e vai reciclar valores. Você vai ver que valores que eles estão reciclando numa exposição ali são valores simples. Cuidados para evitar acidentes, cuidados com coisas que podem fazer mal a você mesmo, manuseio de ferramental, coloque posturas físicas para lidar com algum instrumento mais perigoso, verbalização inútil e inadequada que provoca muitas vezes desarranjos no convívio das pessoas. Então, evoluir dói. As firmas, empresas muitas vezes querem nos tirar do banco do conforto. E a nossa relação com Deus é assim também. Por enquanto, ainda nós aqui no planeta de prova e expiação, para que Deus tire a gente do banco do conforto e nos coloque na estrada da evolução, dói. Dói mesmo. E quando dói é porque está se incorporando algum valor, está no caminho
no caminho certo. Quando nós nos voltamos a praticar todas estas sugestões, estas reflexões, nós vamos adquirindo a maturidade. Quem troca a maturidade por alguma coisa, né? Quantas vezes a gente que já viveu um pouquinho fala assim: meu Deus, eu queria hoje, quando eu tinha 20 anos, ter a experiência que eu tenho hoje. Muitas coisas eu não teria feito, muitas atitudes eu não teria tomado, muitas decisões teriam mudado o rumo da minha vida. E hoje, graças a Deus, um quantum de maturidade, que é essa energia do amor, que é essa energia positiva, isso já faz parte da nossa vida, dos nossos anseios e do nosso propósito. Mas a nossa maturidade moral também é algo essencial para o nosso coração, porque a nossa maturidade moral, ela nos faz ver o outro com carinho e ver a nós mesmos com paciência, com tolerância, porque quantas vezes erramos e às vezes despercebidamente estamos ausentes das ferramentas importantes para o nosso crescimento. Nós precisamos do intelecto, nós precisamos do emocional e nós precisamos da moral para o crescimento individual. Às vezes, intelectualmente, somos ágeis, mas às vezes, emocionalmente, somos displicentes. Às vezes, damos uma carga energética de pouco valor. A nossa sensibilidade, às vezes, está desajustada dos desejos e das necessidades reais que a vida pede. E às vezes a nossa moral está distante de valores especiais e dos valores nobres que nós tanto aprendemos na doutrina espírita. Na nossa carreira, na nossa lista de lembranças da noite, nós não podemos deixar de colocar também o auto-perdão. O auto-perdão nos examina com frieza. É o perdão de nós para nós mesmos. Não exigir tanto de nós mesmos, né? Às vezes criamos expectativas e depois precisamos abandonar aquelas expectativas porque erramos, falhamos, não conseguimos atingir o objetivo e às vezes aquele objetivo era destrutivo. Quantas vezes em nossa vida as coisas estão aparentemente desencaminhando, mas na verdade estão se encaminhando, porque são com aquelas lições e aqueles acontecimentos que nós vamos crescer e aprender. Não podemos esquecer, a vida nos devolve a nós mesmos depois da nossa passagem na Terra. Nós vamos ser o que somos. Tudo que nós acumulamos em matéria de ser, a vida vai nos devolver tudo e nós vamos nos examinar em espírito. Então tudo aquilo que nós acrescentarmos em amor, em bondade, em carinho, a partir de nós mesmos, conosco mesmos, que muitas vezes, em muitas situações, somos impiedosos. Quer ver? Eu vou citar uma colocação. Quantas vezes no nosso trabalho, eu já estou quase encerrando a palestra, mais um pouquinho da paciência de vocês, mas quantas vezes no nosso trabalho, nós faltamos com a paciência com a gente mesmo. E isso não é bom, isso não é legal, porque não atingimos um objetivo, porque não chegamos lá onde queríamos. É um nível de exigência desleal conosco mesmo. O que é o pedido da noite? Sejamos leais conosco mesmo. Examine tudo aquilo que você está fazendo para você. A sugestão na nossa mensagem também da doutrina espírita é: se você está fazendo para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Mas nós estamos falando aqui de uma construção que nós precisamos fazer para nós mesmos.
para edificar o edifício do amor e do bem. Muitas vezes nós queremos nos desfazer de certas situações, mas não tem jeito de correr de certas situações. Existe até um ditadinho popular que muitas vezes a gente quer correr de situações e diz assim para o outro: toma que o filho é teu. É fácil a gente querer se desincumbir daquilo que é de nossa responsabilidade, aquilo que a gente falhou, e aí a gente diz assim comodamente ao outro: toma que o filho é seu. Não é bem assim, né? Nós precisamos pensar muito para usar expressões desses níveis, ou alguma coisa que seja parecido com isso, porque nós ainda somos espíritos que estamos burilando nossa alma, todos em nível de igualdade. Apenas às vezes, uns somos um pouquinho mais calmos, alguns mais agitados, alguns um pouquinho mais inteligentes em algumas áreas da vida, mas lá no fundo nós somos todos iguais. Somos almas que estamos carentes de amor, de afeto, de respeito, de sugestões que nos impulsionam a vida para frente. Como é bom sentar-se nessas cadeirinhas, como é bom ver as vibrações de vocês, o carinho, o afeto, o quanto cada um está pensativo com as sugestões do aprendizado. Não é proposta nova, eu repito mais uma vez, são apenas lembranças que precisamos muitas vezes nos aproximar destas condições que favorecem as forças dos nossos passos para que a gente seja um pouco melhor, principalmente para nós mesmos. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê coragem e nos dê paciência com a gente mesmo, e que a gente possa auscultar as vozes dos benfeitores espirituais e as sugestões maravilhosas que muitas vezes eles têm a nos fazer, e outras tantas, às vezes nós, distraídos, nos distanciamos e aniquilamos a possibilidade deles nos mostrarem que o céu é aqui, que o céu é um abraço, que o céu é o afeto, que o céu é o carinho, que o céu é o respeito, que o céu é a bondade. E agora que todo mundo já está em condição de cansaço, que já tiveram paciência comigo, vamos tranquilamente nesta condição mental que está favorecendo os nossos corações, fazer um pensamento, ainda que de olhos na penumbra, um tanto que fechados, quem quiser fechar, como se estivesse andando num pequeno riacho, aonde pequena quantidade de água cobre nossos pés, água morna que acalenta a nossa pele, a sensibilidade de nosso espírito, água que favorece a irrigação das energias que necessitamos. Vamos também sentindo os pequeninos peixes que se encontram nesta água, tocando suavemente a nossa pele, como se fosse Jesus colocando as mãos em nossas costas e dizendo: Deus te abençoe, meu filho. Sinta a brisa suave que toca em seu rosto, favorecendo a oxigenação de seu cérebro. Busque encontrar a beleza da natureza que você está inserida neste momento, nesta casa e nesta oportunidade. Olhe a beleza, o verde das árvores, os pássaros que voam ao derredor do seu olhar. Observe o brilho do sol que aquece a água, que esquenta os seus pés, a areia cristalina que mostra as cristrais de brilho. Assim é a vida que você pode oferecer a você. Brilhe, ame, sorria, espere, encontre, agradeça
fortaleça, sorria, prestigie, ilumine, abençoe e esteja sempre com Deus em vossos corações. Em nome de Jesus, que assim seja.